Há muito tempo aqui no nosso canal eu tenho falado sobre a importância da inteligência emocional. Como isso é importante para nós, para o nosso dia a dia, para as coisas que nós fazemos em casa ou no trabalho. Mas hoje eu quero trazer uma abordagem um pouquinho diferente. Hoje eu quero abordar com você os erros que nós cometemos por não utilizarmos da maneira adequada essa nossa inteligência emocional. Eu sei que muita gente fala sobre isso e na internet você vai encontrar um zilhão de vídeos, mas o importante é que a gente tenha uma tranquilidade muito grande para falar desse assunto no quesito clareza. Muitas pessoas, mesmo ouvindo falar, mesmo já tendo visto alguns vídeos, parece que ainda não sabem o que é que isso significa. Quer ver uma coisa importante? Será que adianta, por exemplo, a gente ter o nosso sistema emocional extremamente desenvolvido e ele tomar de conta da nossa vida? Será que quando a gente deixa as emoções tomarem de conta de quase todos os setores da nossa vida, a gente vai se dar bem com isso? E provavelmente não. Nós temos emoções e nós queremos coisas do ponto de vista emocional. Nós queremos algumas coisas do ponto de vista racional também. Por exemplo, ninguém gosta, por exemplo, de tomar uma vacina. Não conheço ninguém que tenha esse prazer, oh meu Deus, uma agulha, né? A gente vai por uma questão racional. A gente sabe que tomar a vacina é importante e deve ir mesmo, né? E do ponto de vista emocional, você não quer fazer aquilo. Você quer tomar sorvete, você não quer malhar, você quer passar o dia namorando, principalmente quando você está num relacionamento novo, né? Se pudesse, nem iria para o trabalho. Então, pense nessa situação. Imagina que você vive pela questão emocional, tá? E deixa o racional de lado. A tendência é que a sua vida venha a fracassar. Mas pelo outro lado da moeda, se a gente viver no racional, eu só faço aquilo que eu tenho que fazer e negligencia momentos de prazer, por exemplo, com a família, com a pessoa amada, para si mesmo, e aí você começa a ter uma vida sem graça, uma vida sem prazer, sem um comprometimento e engajamento de verdade. Então nós precisamos ter um equilíbrio. Quando se fala em inteligência emocional, basicamente é esse equilíbrio da situação. Eu fiz aqui algumas anotações para o nosso vídeo de hoje e eu quero trazer aqui passo a passo, um a um, que serão muito importantes aqui nesse vídeo do nosso canal. Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva no nosso canal, porque você vai receber conteúdos de altíssima qualidade no que diz respeito ao desenvolvimento humano, no que diz respeito à neurociência e também à inteligência emocional, né? E se você assinar o nosso canal, não deixa de tocar lá no sininho para que você, toda vida que eu publique um vídeo, você tenha acesso a ele. Então vamos embora, vamos aqui comigo. A primeira coisa que eu queria dizer para você é o seguinte: pelo ponto que eu coloquei aqui, é que você sabe o que tem que fazer, mas não faz. Olha que interessante. Nós sabemos que temos que ir para a academia, nós sabemos que deveríamos, por exemplo, não fumar ou não beber ou não praticar algumas atividades que podem contribuir para uma péssima saúde humana, mas ainda assim as pessoas fazem por algum tipo de busca, tá? Porque isso está ligado à questão emocional e ela se sobressai à razão. O interessante da inteligência emocional é equilíbrio, tá? Equilíbrio. Os gregos diziam que a nossa vida, ela está sendo, é como se fosse uma carruagem, né? Nossos resultados, nossa vida, como se fosse uma carruagem puxada por dois cavalos, né? Digamos, o cavalo branco da razão e o cavalo preto da emoção. Se eu deixar que esses dois se desencontrem, essa carruagem vai virar, vai para a direção errada, e para que elas possam ir no mesmo caminho, aquele caminho que a gente traçou, a gente precisa ter um alinhamento disso. Então, nós sabemos muitas vezes o que temos que fazer, mas a gente começa a proferir coisas negativas, abrir a boca para colocar dificuldade naquilo que tem que fazer. Por exemplo, eu tenho que ir para uma reunião chata, eu tenho que trabalhar hoje, eu tenho que ir para aquela droga daquela academia, aquele treinador fica gritando, é insuportável. Então, quando a gente faz isso, a gente sabe o que tem que fazer e ainda sabota o prazer que você poderia vir a ter naquela ação. Entenda, né? Muitas pessoas traçam estratégias para conseguir realizar essas coisas na vida. Muitas pessoas traçam estratégias que são extremamente positivas para que elas consigam conciliar essas coisas. Aí eu te pergunto, será que você sabe fazer esse tipo de estratégia? Uma outra coisa, um outro questionamento muito importante. As pessoas acreditam que a gente tem que fazer tudo na nossa vida somente quando nós estamos empolgados, motivados. E aí mora um grande problema. Se a gente só faz as coisas quando a gente está motivado, o que vai acontecer? Nem todo dia você está motivado, não é verdade? Nem todo dia você está alegre, nem todo dia você vai para o seu trabalho, saltitante, radiante. Não, eu sou professor há mais de 20 anos e confesso para você aqui no YouTube, né, em geral, e uma coisa que é muito óbvia.
Eu vou confessar, mas é uma coisa óbvia. Nem todo dia a gente vai trabalhar com aquele humor 100%, aquela vontade. Mas ao chegar, a gente busca motivos, busca razões e aí em pouco tempo consegue se transformar para que aquilo tudo dê certo, para que aquela aula seja maravilhosa, para que a gente tenha o melhor resultado possível. Mas nem todo dia a gente sai de casa com isso. Então imagina que se eu buscasse, né, se qualquer um de nós aqui nós buscássemos motivação para sair de casa, quantos dias do ano você ia passar em casa? Mais de 100. Entende? Então, a gente não tem que ter esse comprometimento somente com essa questão da empolgação, mas um comprometimento com a nossa questão racional também. Com a disciplina, com a questão racional e com a disciplina. Nós precisamos ter a disciplina como aquele elemento norteador. Então, por exemplo, se você vai para a academia só quando está empolgado e não tem a disciplina de ir sempre, consequentemente você vai faltar mais do que vai. Se você busca desenvolvimento, muitas pessoas buscam, eu quero ganhar mais, eu quero ter um reconhecimento maior do meu trabalho, mas você não faz o que tem que fazer do ponto de vista de atualizações, cursos, né? Avançar nas questões do seu trabalho, você não vai conseguir chegar lá se você estiver buscando ou esperando somente pela empolgação, porque isso não é constante. Nós não podemos apoiar a nossa vida somente na questão emocional, porque o nosso emocional ele é altamente flutuante. Então, quando nós não temos esse equilíbrio, esse balanço correto, nós caímos no que a gente chama de paralisia emocional, né, de bloqueio emocional. A gente não consegue avançar muitas vezes na vida por falta de autoconhecimento, por falta de saber de verdade o que é que nos motiva, por falta de conhecimento sobre aquilo que eu posso evitar num dia, por exemplo, importante do seu trabalho, tá? Algumas mensagens que você não deveria ler, algumas situações que você não deveria buscar num dia importante para que aquilo não interfira na questão do teu emocional. Então, muitas pessoas estão paralisadas no tempo, não por falta de capacitação cognitiva, de capacitação racional, mas também porque não sabem lidar com essa questão emocional. Procura avaliar aí no teu dia a dia, tá? No teu dia a dia, avaliando as tuas situações, quantas vezes você já prometeu começar alguma coisa na vida e não conseguiu? Pensa nisso, né? Mas ao mesmo tempo pensa, qual é o teu nível de disciplina de 0 a 10? Muitas pessoas vão estar ali entre 2 e 3 e 4, né? E aí conseguem perceber que não é falta de motivação, que não é falta somente da questão emocional, mas é falta desse fator racional também. Por outro lado, pensa assim, ó, quantos treinamentos, cursos, livros você já leu, já fez cursos e você não consegue avançar em algumas questões? Porque essas questões, provavelmente, não são questões racionais. Não tem a ver com quanto conhecimento você tem, mas tem a ver com quanto de desenvoltura emocional você tem para realizar atividades simples que outras pessoas realizam e você fica olhando e dizendo, ah, como eu queria conseguir isso também. Então, quando a gente fala de desenvolver a inteligência emocional, é como os gregos falavam e eu falei aqui no começo do vídeo. É a questão de você alinhar esses dois cavalos aí, o cavalo preto e o cavalo branco, para que a gente consiga estar na mesma estrada, sem ter risco de capotar na vida, né, a nossa carruagem. Então, aonde é que eu devo inserir mais equilíbrio emocional? Bom, essa pergunta você deve se fazer. Aonde é que você percebe que não consegue dar passos que são, de fato, engrandecedores? Vamos lá, vamos ver aqui, por exemplo. Será que são as relações de trabalho? Você percebe que você fica magoado facilmente com relações de trabalho? Que você não consegue impor a sua vontade? Que muitas vezes você não consegue dizer um não para quem te pede para fazer trabalhos excessivos? Então, aí seria um ambiente. O segundo ambiente é na questão do relacionamento. Será que nos teus relacionamentos você percebe que eles não dão certo muitas vezes porque você não consegue ser afetuoso bastante, não consegue confiar nas pessoas, não consegue se entregar, como se diz, né, num relacionamento? Ou, por outro lado também, se entrega demais, faz tudo pela outra pessoa, né, com um mês de namoro, já quer tomar de conta da vida dela, quer marcar consulta, quer ligar para a mãe da pessoa, quer ir lá arrumar o quarto dela. Então, as pessoas não estão prontas para esse excesso emocional, digamos assim. Um outro ponto muito importante é na criação dos nossos filhos. O que faz com que os nossos filhos tenham agilidade emocional, tenham desenvoltura emocional, é o nosso comprometimento emocional com eles também, tá? Então, ser um bom pai, ser uma boa mãe, não é somente dar regras, ditar e cumprir as regras, do tipo, vá tomar banho, vá fazer a tarefa de casa, vai estudar para a sua prova, vá arrumar a sua cama, mas também de compreender o lado emocional. Muitas vezes a gente está cansado, muitas vezes eu estou morto de cansado e meus filhos chegam para mim, vamos jogar, vamos brincar, vamos jogar videogame, jogar joguinhos deles, Uno, e Dama, e Ludo, enfim, jogos que a gente muitas vezes estimulam que eles têm para sair da frente do videogame. Então,
Para que a gente consiga isso, não é só dar o brinquedo, mas é participar da brincadeira também. Agora, para isso, mais uma vez, a gente não pode ter nenhum tipo de paralisia emocional, tem que ter desenvoltura, tem que ter esse equilíbrio para estar junto deles. E algumas pessoas vivem numa questão de piloto automático emocional, parece que nem sequer se preocupam com isso, vivem num piloto automático, vivem ali numa espécie de looping e não consegue sair daquilo, e entra anos, sai anos, são os mesmos resultados que essa pessoa consegue ter. E aí eu te pergunto, será que isso não seria falta de avaliar o seu lado emocional, de avaliar, de julgar para si mesmo as suas ações? Tá? Então tem muita gente que nem sequer se preocupa com isso. A primeira vez que vai pensar nisso é quando realmente está numa situação muito ruim e aí ela começa a precisar de ajuda. Então, por exemplo, eu percebo isso nas minhas mentorias, nos meus atendimentos. As pessoas chegam e falam assim: eu acho que eu sou um verdadeiro fracasso emocional, eu não consigo lidar bem com as pessoas. E aí começa uma espécie de cascata de reconhecimento, né? Cascata de reconhecimento é um termo que eu talhei aqui para dizer que a pessoa, quando ela começa a reconhecer que ela tem um erro numa determinada situação da vida dela, pessoal, profissional, ela começa a perceber mais erros. E isso, muitas vezes, é o que muita gente evita. Eu não quero perceber erro não, minha vida já é tão ruim, já está tudo tão caro, inflação e tal. Para que eu vou atrás de mais uma coisa ruim? Mas é que tá. Quando você descobre essas falhas, é quando você realmente tem a chance de evoluir. Então, fazendo essa autoavaliação, eu te desafio agora, você que está vendo esse vídeo, faça uma avaliação. Quais são os pontos da sua vida que você gostaria de ter um melhor desempenho? Que você gostaria de ter melhor desenvoltura? É no profissional? É no relacionamento com as pessoas, do ponto de vista pessoal ou profissional? É com os teus filhos? É ter uma maior solidez no teu relacionamento conjugal, no namoro que você está envolvido agora? É percebendo que as suas relações não duram muito? Tem gente que tem uma espécie de programação mental para destruir relacionamentos. Começa sempre com o maior amor do mundo e dali a um mês ou dois está tudo acabado, que a pessoa não quer mais nem saber que você liga para ela. Então é preciso fazer essa reavaliação. E aí vem aquela questão do auto-engano, né? Muitas pessoas se enganam dizendo assim: ah, mas não tem jeito, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Ou então começa a se enganar dizendo que são as outras pessoas que estão errando. Que muitas vezes isso aí é um grande sabotador de desenvolvimento. É quando você começa a perceber, né, que a sua vida não está dando certo por algumas razões, mas que a culpa não é sua. A culpa sempre é do outro, tá? E eu quero deixar claro que não existe fórmula mágica para isso. É preciso de fato ter comprometimento, ter disciplina e ter uma imersão, não só emocional, mas cognitiva nas situações da tua vida, para que você possa sair dessas situações. Então é preciso que a gente se reavalie o tempo todo, utilizando sempre as duas dimensões, a dimensão racional e a dimensão emocional. Não adianta você querer usar somente uma, porque isso é difícil, nem nosso cérebro ele só tem uma das partes funcionando. E uma coisa muito importante é que assim, não existe como você mudar apenas o teu comportamento, apenas os teus resultados, se você não muda a si mesmo. Esse é um grande ponto super importante. É preciso que a gente mude a nossa própria essência, é preciso que a gente se deixe levar, deixe que seja levado pela vida, digamos assim, algumas pedras que nós temos no nosso caminho, mas que estão lá sempre, mas que para a gente é como se fossem pedras preciosas. Por exemplo, dificuldade, mais uma vez, nos relacionamentos, dificuldade em dizer sim ou não, porque muitas vezes isso pode ser péssimo para a pessoa, dependendo do que seja a relação, a dificuldade em reconhecer que você está errado, essa daí é crucial, fundamental. Muitas pessoas que passam pela minha mentoria reclamam de pessoas que nunca assumem que estão erradas. E, gente, é muito difícil que uma pessoa não erre. É muito difícil que você conviva com uma pessoa e que você tenha a certeza de que ela não erra. Todos nós cometemos erros de julgamento. Muitas vezes uma pessoa que tem uma alta maturidade emocional, mas pelo cansaço, pelo estresse, ela acaba cometendo algum tipo de erro de julgamento. E aí é muito interessante que a pessoa volte atrás, peça desculpa, reconheça o seu erro, e isso aproxima pessoas. Se você prestar bem atenção, o que mais manteve as pessoas unidas no cristianismo, com a palavra do próprio Cristo, foi o não julgamento, né? A suspensão total de julgamento das pessoas. Né? Para Jesus, não havia aquela pessoa culpada, até que ela realmente quisesse ser, até que ela realmente dissesse: não tenho mais jeito, eu vou por esse caminho, vou me enforcar e vou ser o traidor da história. Mas até o último momento existiu ali um perdão, mesmo quando ele já sabia que alguém iria o negar, como aconteceu com Pedro, por exemplo, né? Então, não existem pessoas que realmente são vitoriosas, aquelas pessoas que conseguem alguma coisa na vida, né, que nunca erram,
que não assumem a sua culpa, tá? E que não assumem também a sua responsabilidade. Porque é mais importante que você assumir culpa, tá? É você assumir a responsabilidade, porque essa é a única maneira, de fato comprovada, de você conseguir mudar algum resultado na sua vida e mudar para melhor, para bem melhor. E um outro ponto importante dessas anotações que eu trouxe aqui para esse nosso vídeo de hoje, é que eu vejo hoje em dia muitas pessoas falando sobre procrastinação, né? Ah, porque eu procrastino muito, tá? E aí eu tenho uma chave aqui para a gente pensar um pouco sobre esse setor da vida, digamos assim. Será que você procrastina muito porque você não faz o que gosta há muito tempo e está sem coragem de modificar isso? Tá? Porque assim, mais uma vez vamos falar aqui de procedimento médico, falei da vacina agora há pouco, vamos falar que você tem uma cirurgia para fazer. Muitas pessoas vão empurrando aquilo porque tem medo da anestesia, medo da cirurgia, medo do período de recuperação, não tem prazer nenhum com aquilo. Mas quando você não tem esse prazer, e quando você não percebe o ganho também, porque você não vai sentir prazer na cirurgia, mas vai sentir prazer com os ganhos pós-cirurgia. Então, será que você não está focado somente no problema e não consegue observar o lado bom de fazer aquele procedimento? Tá? Então muitas pessoas procrastinam simplesmente porque a vida delas não traz aquilo, pelo menos na vida profissional, não traz aquilo que ela queria de fato para a vida dela, não traz aquilo que é importante para a vida dela. Tá? Ela não percebe prazer, ela não percebe ganhos. Então muitas vezes o procrastinar está ligado a isso, não somente a preguiça, não somente ao cansaço, a vontade de dormir, a vontade de jogar os compromissos para amanhã, mas está ligado ao fato de que tudo que você está fazendo profissionalmente ou pessoalmente não está sendo legal. E quando as pessoas acordam disso, muitas vezes elas mudam de trabalho, mudam de emprego, mudam de opção, não de uma hora para outra, mas vão mudando gradativamente de carreira. Muitas pessoas também percebem que os relacionamentos afetivos que elas estão é um relacionamento ganha-perde. Ou seja, você está perdendo e alguém está ganhando em cima de você. O relacionamento está sendo muito bom para outra pessoa e para você não, né? Muitas vezes pode ser um relacionamento nocivo, abusivo, onde você não tem prazer naquilo, mas vai ficando ou por pena da pessoa, por pena de si, ou por medo de não conseguir ninguém. E isso é péssimo. Então perceber que você está num relacionamento desses que são realmente abusivos, que você não está tendo ganho nenhum, como eu falei agora há pouco, a relação do ganha-perde, né? E que você não sai desse relacionamento por medo de não achar ninguém, sabe, de não ter alguém melhor para a sua vida, isso é decretar uma espécie de falência emocional. Isso aí é se condenar a uma vida que você não merece. E não só nos relacionamentos, mas também o trabalho que você não gosta e vive nele porque pensa que é o jeito, a situação financeira que você vive nela há muito tempo, sabendo que ela é negativa, que você não consegue ter o que você tem a crença de que merece, mas que você pode muito mais. Só que as pessoas costumam a negligenciar isso, simplesmente pelo fato de que ficam esperando pela empolgação. E eu quero te dizer que não é a empolgação que leva você a lugar nenhum. É uma motivação real acompanhada de uma disciplina. A motivação real são aqueles motivos que você tem, não que os outros têm, mas que você tem para mudar a sua vida. Então, procure encontrar esses motivos, às vezes nos filhos que nós temos, às vezes simplesmente para acreditar que nós somos filhos de Deus e merecemos muito mais do que uma vida escassa, e procure alinhar isso à questão da disciplina, tá? Procure entender qual é o teu biorritmo, qual é o ritmo, qual é o momento do dia em que você produz mais, para que você consiga ler mais, para que você consiga fazer um curso, para que você consiga ir para uma academia, buscar realmente recursos que transformem a tua vida, tá? E por falar nisso, eu quero convidar você a fazer parte da minha lista VIP, uma lista que recebe material extra, que recebe vídeos, que recebe materiais que eu produzo, para que você consiga, sabe, a real motivação, a real transformação da tua vida gradativamente. Então muitas pessoas já fazem parte dessa lista, eu vou deixar aqui no link na descrição, e também vou deixar também um link de descrição do meu treinamento, da minha mentoria de inteligência emocional, que é o Life Academy, que muitas pessoas já passaram por ela, seja no presencial ou seja no online, e estão conseguindo grandes resultados de transformação na vida, tá bom? Então um grande abraço e eu vejo você num próximo vídeo aqui no nosso canal ou nas nossas listas ou mentorias, tá? Quero estar perto de você para poder te ajudar ainda mais.